questão da aula de 23, então fica a critério do professor, né? O professor é que manda. Eu mando nada, eu obedeço, muito pelo contrário, mais obedeço que mando. Mas nós, como já estamos com 2 votos de não ser síncrona, acho que nós vamos ficar no sem síncrona mesmo, tá? Tá bom. Então, pessoas, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de estruturas 2, tá? Então, hoje, dia 16 de dezembro, quase véspera de Natal, e vou startar falando justamente da atividade, que como a Ruth já falou, eu já coloquei lá no Siga, tá? Então, eu deixei uma atividade para vocês que seria fazer um pré-projeto de um projetinho que eu coloquei lá, tá? Aquele projeto vai ser o projeto que vocês vão ficar de exemplo, tá? Então, aqui lá vai ser o projeto que nós vamos praticamente tocar ele como atividade de cabo a rabo. Então, nessa primeira toada, seria fazer o quê? Seria fazer o pré-dimensionamento da laje, das vigas, dos pilares, e eu coloquei lá das sapatas, tá? Eu vou falar hoje muito rapidamente das sapatas, que é extremamente simples, tá? E a gente já mata aí. Para hoje, a gente já trabalhar com lajes. Para quando que é isso aí? Isso aí o professor fez de sacanagem para vocês fazerem nas férias? Não, não fiz, tá? Deixei sim, caso vocês queiram, tenham interesse, quiserem fazer no janeirão, fique à vontade, tá? Mas é férias, eu entendo absolutamente que é férias, tá? Então a gente vai jogar essa data aí para entregar isso aí lá para o dia 15 de fevereiro, mais ou menos, tá? Lá no Siga eu nem coloquei data, coloquei no último dia letivo. Então vocês vão ter tempo para fazer isso aí até fevereiro, a gente vai voltar, se precisar dar uma revisada e vocês fazem atividade, tá? Quem quiser fazer nos férias de janeiro, fica à vontade, não é obrigado não, tá? A data tá flexível, beleza? Acho que respondi principalmente sua pergunta, certo? Mas tá Certo. lá, beleza. Antes até da gente já entrar na parte da laje, vamos falar um pouquinho rápido aqui sobre as sapatas. Porque é o seguinte, o dimensionamento de sapatas, ele é extremamente simples, principalmente quando a gente está fazendo pré-dimensionamento. Por quê? Porque é o seguinte, a única coisa que tem na norma é que a sapata, ela tem que ter um diâmetro mínimo, aliás, um diâmetro não, né? A sapata retangular. Ela tem que ter um tamanho de 60 por 60, tá? Então, a única coisa que vocês teoricamente teriam que fazer é aproveitar essa planta aqui dos pilares e desenhar uma sapata que tenha dimensões mínimas de 60 por 60, tá? O que muda? Muda o seguinte, ela seria 60 por 60 se o pilar fosse quadrado. Os nossos pilares aqui, eles não são quadrados, tá? Então, você teria que fazer alguma coisa proporcional. Ah, como assim? Não entendi, professor. Mais ou menos o seguinte, ó. Vou fazer até um com vocês. Todos os nossos pilares têm essa mesma seção, tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, que ela teria que vir para cá 30, tá? E para cá ela também teria que vir 30, que ela vai dar tamanho 60, tá? Para cá ela teria que vir pelo menos 30, tá? Desse jeitão aqui. Então, ela fecharia aqui com 60. Opa, peguei a medida errada aqui, perdão. Deixa eu apagar aqui. 60, 30, 60, 60, 60 e fechou, tá? Então, uma sapata, caso o nosso pilar fosse quadrado, seria isso aqui, tá? Você ia pré-dimensionar uma sapata 60 por 60. Só, não tem mais nada. Como a gente tem aqui, ela é um pouco maior, né? Que nem no caso aqui do nosso pilar. Então, aqui ela tem 12, para proporcional aqui ela ter 7,5, que seria a metade, né? É só você fazer essa sapata um pouco maior, tá? Como, por exemplo, uma sugestão que eu daria, façam uma sapata de 80 por 60, tá? Simplesmente vocês vão vir aqui, ó, e fazer isso aqui. Vou fazer uma sapata um pouquinho maior. Nesse pré-dimensionamento, tá? E aqui, e aqui, e aqui.
Pronto, só isso. E aí vocês vão numerar essa sapata do mesmo jeito, tá? Vai ser lá só S1, S2, mais ou menos acompanhando os pilares. Então é isso que vocês vão fazer, tá? Então vocês vão só chegar aqui, copiar esse aqui, vou pôr até aqui em cima. Então, por exemplo, essa aqui seria a nossa S11, tá? Por que seria só isso? E vocês farão só isso no começo? Porque para fazer o cálculo, o pré-dimensionar, até para o pré-dimensionamento, vocês têm que ter uma noção da carga. E a gente vai começar a mexer com essa carga hoje, então não tem como vocês fazerem uma coisa muito específica, tá? A sapata vai ser, na verdade, a última coisa que a gente vai calcular, porque a gente precisa de toda a carga primeiro, certo? Então, vocês vão fazer isso aqui. Vão repetir essa sapata aqui em todos os pilares, certo? Isso é o pré-dimensionamento da sapata. Então, todas as sapatas, tamanho 60 por 80. Certo? Tranquilo? Beleza? Alguma dúvida? Então, a gente vai colocar a sapata centralizada com o pilar. Exatamente. Só centralizar a sapata no pilar. E a dimensão, vou até deixar anotadinho aqui, ó. Vocês podem pré-dimensionar ela com 60 por 80 centímetros. Vou deixar aqui para quem for acompanhar depois. Você pode manter esse padrão. Só fazer os desenhos dessas representações aqui mesmo, tá? Claro, só lembrando, você pode... Perdão, pode falar? Um padrão esse 60 por 80? Nesse caso aqui, nosso sim, tá? Pode colocar 60 por 80. E como eu disse, o padrão mínimo, tamanho mínimo de uma sapata, 60 por 60. Mas isso só se o pilar fosse quadrado. E nosso pilar não é quadrado. Então, a gente vai fazer proporcional. Estou dando aí já mastigado para vocês aí o tamanho da sapata, tá? Lá no projeto, no arquivo que eu passei para vocês, ele está separado para vocês fazerem a parte da laje, depois a parte do pilar, tá? Depois as vigas e, por último, as sapatas. Quem quiser juntar esses aí, fazer, né? Ah, vou fazer só a sapata junto com o pilar, ou coisa assim, pode, tá? Fiquem à vontade. Só lembrando que o que a gente precisa? Dessas representações, esses nomes, esses pré-dimensionamentos, tá? Tudo isso é importante. Então, tudo isso vai ter que ter lá no que vocês forem me entregar, certo? Mas qualquer coisa, lá para fevereiro, a gente volta a falar desse assunto também. Qualquer coisa, qualquer dúvida, só procurar aí pelo WhatsApp, ou seja, o que vocês precisarem, tá bom? Que em janeiro, claro, estamos de férias, mas estamos à disposição aí, que vocês precisarem. Então, isso é o pré-dimensionamento da sapata. Fácil, né? Demais. Beleza. Vamos agora para o nosso assunto, lajes, tá? Então, o que a gente fez lá nas primeiras aulas do pré-dimensionamento das lajes? A gente pegou os nossos vãos, tá? E dividiu por 25. E aí a gente chegou nesses tamanhos. Lembrando que um padrão de laje que a gente tem no mercado é mais ou menos assim. A laje de 8, de 12, de 16, de 20, geralmente de 4 em 4 centímetros, tá? Alguns lugares tem de 2 em 2, tá? Mas é mais raro. Então, é mais comum você achar aí laje de 8, de 12, de 16, etc, tá? Lembrando que sempre a camada de concreto tem 4 centímetros, ok? Então, uma laje de 16, você vai ter uma vigota de 12, mais o concreto. Então, a gente veio aqui, pré-dimensionou essa laje 1 e essa laje 2. Então, a gente calculou aqui que a nossa laje 1, tá? Para esse vão aqui, teria que ter 16 centímetros. E a nossa laje 2 teria que ter 12, tá? Automaticamente, eu não sei por que não está aqui, eu não sei se eu não fiz, mas vamos lá. Vamos pré-dimensionar a nossa laje 3. Então, a nossa laje 3 vai ter... Vamos ver aqui. Ela vai ter que pegar um vão de 1 metro. Então, 1 metro dividido por 25, então a gente vai ter 4 centímetros, tá? Então, essa laje seria a laje mínima, que é de 8 centímetros, tá? Essa seria a minha laje 3. Aí você pode, claro, falar assim, ah, professor, mas
Não é meio esquisito eu fazer essa laje 3 mais fina, que é a laje 12, e a laje 1 também? Sim. Aqui você poderia, por exemplo, fazer, né, uma laje 2 inteiriça, se fosse o caso aqui, mas você sabe que no pré-dimensionamento teu daria 16 centímetros, então vai dar uma laje bem grossa, tá? Então talvez não precise fazer isso, tá? Vou calcular aqui também a nossa laje 6, tá? Por que que eu vou fazer a 6? Porque ela tem um vão aqui e as outras são menores. Então, se a gente se basear aqui pela nossa laje 6, pode ser que as outras também passem, tá? Então, quanto que teria que ter minha laje 6? Então, eu vou pegar aqui da face mais externa até o centro, 3,58. Tá? Então, a minha laje 6 teria 358 dividido por 25. 358 dividido por 25. Então, eu teria uma laje de 14,32. Então, essa aqui também daria uma laje de 16 centímetros, tá? Então, ficou meio ruim, né? Vamos fazer as outras, então, sem ser preguiçoso, já vou fazer todas aqui para vocês terem esses exemplos, tá? Então, vamos lá. Nossa laje 4. Pode falar que eu estou ouvindo. Uma laje, aquele doutor estava falando aquela vez, uma laje fica maior com a outra, né, com a altura. Isso. Será que na parte que a gente vai ter que fazer tudo igual, né? Não, na verdade não, porque na verdade o que vai acontecer? Quando a gente já cair nesse caso aqui, tá? Que a gente tem diferença aí de altura dessas lajes, o que vai acontecer é o seguinte, você vai mudar a viga. Então essa laje aqui vai acontecer isso, ó. Elas vão ser montadas na mesma altura, só que quando você for montar a sua viga, você vai montar ela dessa forma diferentona aqui, tá? Ela vai ter esse rebaixo, vamos dizer assim, um lado da viga é mais baixo. É isso que vai acontecer, tá? Então, não tem problema você usar lajes de diversas alturas. Você vai compensar isso na viga. Entendeu? Sim? Não? Talvez? Sim. Sim. Ô, professor, Pode essa falar. laje 6 ali que deu 358, como é que foi essa medida? 358 foi daqui, ó. A gente pegou da face mais externa, tá? Até o centro da viga, tá? Até o eixo, ó. Então, 357,5 e 358, tá? Daqui que veio. Então, que nem aqui, por exemplo, a minha laje 4. A minha laje 4 está nesse sentido. Então, eu vou pegar onde? Eu vou ter que pegar também do eixo da viga. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui a minha medida, tá? Esse é o eixo da minha viga. Vou deixar isso aqui pontilhado. Então, qual que é o tamanho da minha laje 4? A minha laje 4 vai aqui do externo até aqui, tá? Até o centro da viga. Eu vou dar um zoom, quem tiver no celular, tá vendo? No centro da viga. Então, a minha medida é 258, o tamanho da minha laje 4. Então, eu vou ter 258 dividido por 25. Vai ser 10,32. E vai dar uma laje de 12, tá? Então, são múltiplos de 4. Minha laje 5. Minha laje 5, mesma coisa. Eu tenho que pegar entre as vigas. Então, a minha laje 5, a dimensão dela vai ser 3 metros, tá? Então, minha laje 5, 3 metros dividido por 25. 12 centímetros cravado, tá? Fechou. E aí, automaticamente, está aqui a laje 6. Então, ó, no nosso pré-dimensionamento, o que aconteceu? Pode falar. Só que você tem que falar um pouquinho mais alto, tá tão baixinho que eu quase não te ouço. Professor? Viu? Dá para ouvir bem agora? Agora sim. Volta lá na planta. Isso. Ali na laje 6, que deu 258 a medida, o professor pegou a medida daquela parede
Essa aí, que tá em pé, né? Ah, é. Obrigado. Eu peguei errado mesmo. Você tá certo. Obrigado, Meu Cristian. Deus, Senhor do céu, eu tô. Por isso que eu não tava É, a entendendo. medida é aqui, ó. É 343. Muito obrigado, tá? Realmente, eu peguei a medida errada. É 343. 343 por 25. Então, aqui tá dando 13,72. Obrigado, tá? Eu realmente peguei errado, tá? Mesmo assim, daria uma laje de 16, tá? Deixa eu ver se alguém tinha falado com ele. Não, só isso. Então, brigadão mesmo. Eu tava pegando o sentido aqui e a laje estava ao contrário. Então, mesmo assim, o que aconteceu? No nosso pré-dimensionamento, eu teria o quê? A minha laje 1 e a minha laje 6, ela teriam 16 centímetros. As outras em si teriam 12 e só a minha L3 teria 8, tá? O que eu faria, assim, num geralzão? Ah, faria a minha laje 3 aqui com 12, para ficar meio padrão, tá? Só que isso, tudo que a gente fez até agora, é um pré-dimensionamento. O que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer o cálculo dessa laje. Ah, mais ou menos, tá? A gente talvez não faça o cálculo, porque tem alguns conceitos que a gente ainda não tem, tá? Mas a gente vai tentar estimar com umas tabelas e até algumas planilhas meio pré-prontas para ver se a gente consegue dimensionar essas lajes, tá? Para isso, a gente vai começar hoje o que eu digo que é o crucial de estruturas, que é o quê? Que eu acho que até o Christian, eu acho que até a Thaís, até a Jamile já perguntou, que é como que eu faço para saber quantos quilos tem no meu pilar? Tá? Então, a gente vai calcular esse tipo de coisa. Só que nesse caso é o quê? Eu quero saber quantas toneladas, quantos quilos vai ter na minha laje. Eu preciso saber isso. Se eu não souber isso, eu não tenho como dimensionar. E como que a gente faz isso? A gente vai calcular realmente tudo que tem lá de cima e vir distribuindo essa carga toda, tá? Então a gente vai passar praticamente um mês aí, quando a gente voltar em fevereiro, calculando essas cargas, que elas não são tão simples quanto parece, tá? Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir isso, certo? Nesse nosso exemplo aqui, a gente tem o que a gente chama de laje, uma laje forro, tá? É uma laje que vai fechar tudo, mas não vai ter um pavimento em cima, então facilita um pouco, tá? Mas a gente vai ter que achar essas cargas. E aí eu volto aqui e pergunto para vocês, pensando aqui que isso é uma laje, tá? Que vai estar em cima das vigas, o que eu tenho de carga em cima disso? O que eu preciso considerar? Ô, Liliane apareceu. Boa noite, Liliane. Seja bem-vindo. As cargas estão nas lajes? Isso. Opa! Tudo bem? O que eu vou ter de carga em cima dessa laje, especificamente? O que eu tenho de peso dessa laje? Vou abrir até uma planilha Excel aqui. A gente vai ter o revestimento, móveis. Tô indo no lugar certo? Estão indo certo, mas, por exemplo, móveis não vai ter, porque eu acabei de dizer, essa laje vai ser tipo uma laje de cobertura, tá? A gente não vai ter um Ah, pavimento sim. em cima, então móveis não. Vento, tá, mas o vento a gente não vai pôr aqui. Eu quero saber esse tipo de peso. O que a gente tem de peso em cima dessa laje? Uma estrutura, dependendo da casa, uma estrutura do telhado. Isso, beleza? Vamos começar bem por aí. Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter o telhado, tá? Então vou pôr aqui cargas na laje. Então a primeira carga que eu vou ter é o quê? É o telhado, tá? É a primeira coisa que vai ter. Telhado, tá? E qual é a carga? Como que eu descubro essas cargas, tá? De telhado e etc. Vamos primeiro, antes de continuar, vamos continuar daí. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é descobrir o telhado. Saber quanto que pesa o telhado, que o telhado está quase em cima da laje. Ótimo. Vocês conseguem pensar em alguma outra carga que vai estar em cima dessa laje? Pensando que ela é só uma laje forro, não vai ter nada assim, tipo, móveis não, tá? Isso que eu quero dizer, móveis não vai ter. Vocês têm alguma outra ideia do que mais eu posso colocar de peso nessa laje? Calha. Uma calha. Calha.
Tá, só que ele é tão pouquinho que não precisa considerar, tá? Ela faz parte do telhado, ela está embutida no telhado. Bom, é meio complicado, na verdade, tá? Ter essa noção sim, porque realmente é difícil. Mas, por exemplo, essa laje que a gente vai fazer, vocês acham que precisaria ter um contrapiso em cima? Ela precisa ser lisinha, bem acabada? Vocês querem que essa laje seja lisa ou não precisa? Porque ela somente é uma laje que vai receber o fogo. Agora, Eu nunca vi uma laje assim e o telhado em seguida, né? Eu calculo que tem que fazer um piso para ficar bem vedado até uma goteira, alguma coisa assim. Tá? Na verdade, não precisa, tá? A laje de concreto em si, a ideia é que realmente você faça o telhado, não tenha goteira, para começar, né? Mas se ela for só de concreto, ela resiste ao simplesmente um pingo, uma goteira, tá? Nesse caso aqui, como você vai apoiar o telhado em cima, você poderia simplesmente optar em deixar o concreto bruto, sim, é totalmente possível, tá? Ou não, ou chegar assim e falar, não, eu vou fazer um contrapiso bem acabadinho, porque eu quero ter um acesso aí. Agora, por exemplo, se você disser que você quer fazer isso porque você quer deixar um sótão em cima, aí a gente tem que calcular a carga de móveis, tá? Nesse exemplo aqui, a gente não vai fazer isso, tá? Agora, a questão do piso, eu vou deixar na mão de vocês, se vocês querem pôr ou não, tá? Quer mais carga ou menos carga? Para mim, não faz diferença nenhuma. Vocês que me dizem. Vocês querem pôr um contrapiso para ficar acabadinho ou podemos deixar a laje rústica? cara, eu acho, eu já vi bastante laje já que era só rústica, porque fazer esse revestimento gasta um pouco, né? E dá peso. Mas vamos ver outras opções. Ruth, quer fazer o piso em cima? Na nossa capacidade, né, que o curso oferece, eu acho que não precisaria, né? Porque não sei se a gente vai assinar laje, mas não vai assinar o segundo pavimento? Mais ou menos, tá? Na verdade, hoje na nova lei vocês podem assinar o segundo pagamento, sim, tá? É que esse exemplo aqui não tem, mas se você tivesse segundo pagamento, com certeza teria o piso, Porque tá? se eu fosse fazer um projeto para um cliente, vamos supor assim, eu teria que deixar tudo bem estruturado, né, a laje, para quando ele quiser fazer um segundo andar, vamos dizer assim, né? Aí que tá. Não, Não? tá? Você não deve fazer, porque assim, quando você for fazer o projeto para ele, ele tem que chegar e falar para você assim, ó, eu quero que você faça uma estrutura para 2 andares. Então, você vai ter que mudar os pilares, as vigas e a laje. É um projeto. Não, eu quero fazer essa casa térrea, mas eu faço questão que ela tenha laje. É outra coisa totalmente diferente, tá? Você não pode simplesmente, tipo assim, ou chegar para o cliente, ó, eu quero que você faça um projeto numa casa térrea, mas no futuro eu quero que seja sobrado. Não, então você tem que calcular um sobrado desde o começo, tá? Que dá uma diferença absurda. O que a maioria do povo que eu conheço, assim, faz, né, professor? Primeiro ele faz a parte de baixo, depois lá vai juntando dinheirinho e ergue a parte de cima. Então é baseado nesse pensamento. Mas Concordo. curso, né, realmente, então não precisa. Não, eu concordo, mas aí você tem que começar sabendo que é um sobrado, tá? Por mais que, tipo assim, ele tem plano de ser um sobrado, sim. Então, embaixo já vai ser calculado tudo para sobrado. A fundação muda absurdo, tá? Por exemplo, uma casa dessa aqui, se fosse uma casinha térrea, você pode fazer com sapato. Se for sobrado, você não pode fazer sapato, você tem que fazer broca. E aí não tem como você chegar lá e depois que tá pronto, agora vamos fazer broca aqui em cima do sapato. Não dá, tá? Então você teria que tratar como sobrado desde o começo, tá? Mas é bom que você falou esse tipo de coisa pra gente tentar essa analisar, tá? Porque é mais ou menos por aí. Mas a gente Professor, usa. é porque o povo é bem esperto, né? Se a gente vai fazer um projeto e já coloca laje, no futuro realmente, mesmo que a estrutura de baixo não suporte, mas
Isso é o problema de quem fez o projeto, né? O cliente, ele vai fazer para cima. Tipo isso. Mas aí ele não tem garantia, porque você não está assinando pelo sobrado, entendeu? Você assinou por uma casa térrea com laje. Isso é uma coisa. Sobrado é outra totalmente diferente. Até porque daí talvez passaria na questão do metro quadrado e tal, e tem um monte de nuances diferentes aí que pode acontecer no meio do caminho, tá? E vocês têm uma limitação de metragem, tal, 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 tal. Então talvez aí teria que ser outro engenheiro. E pode ter certeza que se o engenheiro pegar alguma coisa que já tiver calculado a parte térrea, ele não vai chegar lá e assinar que pode fazer um sobrado sem saber o que está construído, tá? É meio complicado. Então, você teria que tratar como sobrado Deus de já, tá? Mas nós voltamos nessa discussão mais para frente, tá? Eu prometo para vocês que isso aí é bem importante mesmo. Mas vamos voltar aqui para nossa laje aqui, tá? Então, da nossa laje, a Jamile também falou, e eu concordo, tá? Se você vai fazer uma laje só para segurar o telhado, não tem por que você fazer piso nela. Você só vai dar carga e não serve para nada, tá? Eventualmente, você só vai subir lá para dar uma manutenção ou coisa assim. Então, não precisa ter esse tipo de coisa. Então, contrapiso a gente não vai pôr nesse exemplo, tá? Mas justamente o que a gente precisa pôr é o quê? É esse peso de uma pessoa subindo lá, eventualmente, para fazer alguma manutenção, tá? Então, eu tenho que colocar aqui peso da manutenção, que alguém de pelo menos uns 100 quilos vai subir em cima dessa laje, tá? Não sei como vocês não falaram, mas ninguém chutou colocar a caixa d'água. Não sei como vocês não lembraram da trem da encrenca. Eu ia falar da caixa d'água, professor, só que eu lembrei daquela história que agora estão colocando em cima do banheiro, né? Sim, mas na verdade não é nem essa questão. A questão é que a caixa d'água, ela não vai apoiada na laje. Você geralmente faz aquele suporte, coloca a caixa d'água, e quando você faz isso, você coloca a caixa d'água na viga e não na laje, tá? Então, todo o peso de caixa d'água, então quem está assistindo, hashtag fica a dica. O peso da caixa d'água não vai na laje, vai nas vigas. A gente vai fazer uma estrutura já para colocar essa carga na viga, tá? E não na laje. Então, por isso que a caixa d'água não vai entrar aqui. Doutor, Só um pouquinho que eu acho que a Eliane também ia perguntar alguma coisa. Pode falar. Não, só ia comentar, professor, que eu fiz esse tempo atrás aquela reportagem daquele hotel lá, professor, que foi esquecido de calcular o peso das piscinas. Acho que era na Bahia, aqui mesmo no Passeio. Não sei se o professor chegou a ver aquela reportagem, faz tempinho aconteceu isso. Esse eu não acompanhei, mas eu imagino, né? O cara, tipo assim, esquecer da piscina é tristeza, né? Tristeza. As piscinas iam ser só de um lado do hotel, né? Do apartamento. E no final foi esquecido o peso das piscinas, sabe? O peso da água das piscinas. Se eu achar o site, eu mando pro professor. Eu mando, professor. Tranquilo. E pense numa sobrecarga gigantesca, né? Que a água dá uma concentração muito grande de carga, né? Por mais que é 1.000 quilos por metro cúbico, mas geralmente é muitos metros cúbicos dentro de uma piscina, né? Então é uma sobrecarga bem considerável mesmo. Mas não dá para esquecer esse tipo de coisa. Mas ok, se achar lá, me mande, por favor, tá? Christian, você ia falar também? Pode falar. Professor, a casa é uma residência, ela pode ter mais de uma caixa d'água em cima, por cima assim da laje, né? Ou por cima da casa. Sim, na verdade, eu diria que hoje é quase que uma necessidade ter duas, sabe? Você pode, por exemplo, optar em, eu vou usar uma de 1.000 ou duas de 500. Se perguntasse para mim, o que eu usaria? Duas de 500. O que eu tenho hoje na minha casa? Duas de 1.000, uma ligada na outra. E falta água de vez em quando? Eu fiz lá na casa que eu projetei, lá no projeto, eu fiz o telhado invertido e vai uma calha no meio. E não dá para atravessar um cano ali, porque não tem. Tem que colocar uma caixa d'água de um lado e outra do outro. Tá, não, tudo bem, não tem problema.
Na verdade, interligar elas é interessante, sabe? Para você não ter o perigo, por exemplo, de, eu tô gastando água, tipo, eu ligo metade da casa numa e metade na outra, mas às vezes você deixou mais banheiros de um lado que do outro, acaba a água dos banheiros e tem água na caixa d'água. Isso não é legal, tá? Às vezes ligar uma na outra é importante, sim. Uhum. Pois é. Só que daí fica ruim, como é que eu vou ligar uma casa na outra, porque passar o cano por baixo da terra, daí vai chegar até na outra casa. Pois é, né? Então, não, mas aí que tá. Você não consegue, eu entendi o que você falou. Você fez os telhados assim e daí colocou uma de cada lado. Mas você não consegue colocar as duas na mesma água aqui? Tipo, nesse mesmo lado, colocar uma do lado da outra? Sim, só que esse é o problema. Não sei se dá para passar pela parede também, porque o telhado bem no meio, assim, não vai dar para puxar os canos assim pelo teto, entendeu? Vai ter que puxar pelas paredes. Porque bem no meio da casa tem a calha, entendeu? Como eu quero dizer, né, professor? Os telhados, eles não são juntos. Eles são separados por uma calha bem no meio. Eu acho que eu entendi, mas eu não queria. Faz o seguinte, a gente fala com isso no finalzinho da aula, pode ser? Aí eu faço até um desenho aqui do CAD, eu te mostro uma solução que eu acho que dá para você usar, pode ser? Uhum. Daí eu te mostro onde você posicionar a caixa d'água ali, eu acho que resolve o seu problema, tá? Bem que nem é disciplina de ir. Desculpa, professor. Não tem problema, a gente dá um jeito também, tá? Bom, só voltando aqui, que senão a gente dá 8 horas, nós estamos aqui ainda. Então, a gente vai ter o quê? Então, a gente vai ter praticamente o peso do telhado em cima da laje, essa manutenção, que seria pessoas entrando lá para limpar a caixa d'água, para fazer alguma coisa, tá? E o principal, que é o peso da própria laje, tá? Então, a gente vai calcular o peso da laje aqui. A gente vai dizer quanto que ela pesa para a gente poder saber, poder achar esses dimensionamentos, essas coisas todas, tá? Então, a gente precisa saber essas informações. E aonde que a gente vai arrumar isso, tá? A gente vai arrumar isso na NBR, que tem uma NBR específica que fala exatamente isso, que é essa 6120, tá? Então, vocês podem procurar, eu não posso ficar passando o NBR para vocês, tá? Mas nessa NBR tem o peso de um monte de coisa. A gente vai usar muito ela aqui, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa parte aqui já de telhas, ou mais legal ainda, a parte de telhados, tá? A gente tem aqui uma composição, um peso, que já é o quê? Que já é, eles meio que fizeram uma média da estrutura junto com as telhas, tá? Então, eles já fizeram essa composição e já dão esse valor para a gente aqui por metro quadrado, tá? Então, a única coisa que a gente tem que decidir aqui é o quê? Decidir qual telha a gente vai usar. Por exemplo, ó, tem telha cerâmica, tem telha de fibrocimento, tem telha de alumínio, que na verdade seria telha de aço, né? Telha tipo canalete, tá? Então, tem esse monte de telhas aqui. E aí eu poderia fazer uma votação, mas eu vou fazer o seguinte, para ver se a gente chega no meio termo, eu vou colocar aqui como se fosse uma telha de fibrocimento, tá? Telha de Eternit, como era antigamente chamado, certo? Então, a gente tem o quê? Que essa telha aqui de fibrocimento, ela tem um peso de 0,4 quilonewtons por metro quadrado. E aí vocês vão falar para mim assim, professor, mas que diacho é isso aqui? É mais ou menos o seguinte, pra vocês terem uma ideia. 1 quilonewton, 100 quilos, tá? Eu vou até deixar anotado aqui que 1 quilonewton, que é aquele lá das nossas vigas lá, tá? É igual a 100 quilos. Só para a gente ter uma ideia, tá? Então, aqui o nosso telhado, ele vai ter uma carga de 0,4. Então, 0,4 quilonewtons, eu vou anotar aqui que é quilonewtons por metro quadrado, tá? Quer dizer que ele dá o quê? Quer dizer que ele dá 40 quilos por metro quadrado. É isso que está pesando o nosso telhado, que seria as madeiras, as calhas, as telhas, tudo, tá? Então, é isso aqui. O que mais que eu tenho? Peso da manutenção. O que é esse peso? É uma pessoa que vai andar lá de vez em quando. Existe isso aqui também, tá? Nessa mesma norma. Vamos aqui na parte da manutenção, cargas variáveis.
Edifícios. Acho que não é aqui. Estações, forros. Cargas adicionais, escadas, coberturas. Ela é meio compridinha, coisa eu vou dar um buscar aqui. Eu vou buscar aqui como manutenção. Aqui. Aqui, ó. Então, coberturas, tá? Com acesso apenas para manutenção e suspensão, carga, estrutura de concreto armado, tal. O que é isso aqui, ó? Esse aqui é o nosso peso. Então, ele está estimando aqui, ó, no caso de coberturas, vamos pegar essa aqui, ó, estruturas de concreto armado, alvenaria estrutural, tal, tá? Placas de aquecimento solar e etc. Então, a gente tem o quê? 1 ou 1,5. Vou usar 1 mesmo, tá? 1 kN por metro quadrado, que é o quê? É uma pessoa de 100 quilos andando em cima da laje, tá? Então, a gente vai ter aqui 1 kN, deixa eu pôr esse N maiúsculo aqui, por metro quadrado. Beleza. Por último, a gente tem o peso da laje. Só que o peso da laje varia em função da espessura da laje, tá? Como que eu sei isso? Tem aqui na tabela? Tem. Eu vou pegar direto do site do fabricante aqui, tá? Então, por exemplo, vamos começar por aqui. Primeira coisa, que laje que a gente vai usar? Vamos usar EPS? Vamos usar cerâmica? Vamos usar EPS, que é o isopor, tá? Não vai mudar nada. Então, por exemplo, uma laje de 12, tá? Centímetros, ela tem um peso de 150 quilogramas força. Quilogramas força é quilos, tá? Então, são 150 quilos por metro quadrado. No nosso caso aqui, então, seria o quê? Seria 1,5 quilonewtons, tá? Então, 150 quilos, 1 quilonewton e meio. E aí, a gente vai ter essa somatória. Então, o meu peso total. Só que esse peso total é por metro quadrado, tá? Então, cada metro quadrado de laje vai ter quanto? Vai ter 2,9 quilonewtons, tá? Então, eu descobri o quê? Qual que é o peso, qual é a carga que vai atuar em cima da minha laje. Aí, a gente pode fazer um monte de coisa, né? Como, por exemplo, eu cheguei lá no 2,9, só que eu tenho a minha laje 1 tem essa área toda, essa área grandona. Então, eu posso, depois, né, a gente pode calcular aqui o quanto que ela vai ser o peso total dessa laje que vai descarregar nas vigas. A gente vai fazer isso mais para frente, tá? Por enquanto, eu sei que a minha laje 1 tem 2,9 quilonewtons por metro quadrado, tá? Vou deixar essa informação anotada aqui também. Ela e outras, tá? Aí você vai falar assim, professor, mas tá errado, porque essa aqui é a laje 16, né? Realmente. E se você pegar aqui a laje 16, ela vai ter 176. Então, vai dar tipo 0,2 quilonewtons a mais. A gente vai deixar aqui por enquanto e vamos fazer o cálculo, ver o que nós vamos arrumar com isso aqui, tá? Vamos considerar como se a gente quer verificar se a laje de 12, tá? Consegue passar nesse nosso vão. E como que eu vou fazer isso de uma forma, assim, extremamente simples, usando essa mesma tabela? Como assim? Bom, simples. É só você vir aqui e fazer o seguinte. Então, o que a gente tem de cargas nas nossas lajes, tá? Então, a gente tem o telhado, tem a manutenção e o peso dela, ok? E tudo isso deu quanto? Deu 2,9 quilonewtons. Quer dizer o quê? Deu 290 quilos, tá? Nesse fabricante que eu peguei aqui, ele diz o seguinte, ó, se você tiver uma sobrecarga, tá? De até 300 quilos, a minha laje de 12, ela pode ter um vão de até 4,45, tá? O próprio site do fabricante te diz isso. Quanto é a nossa medida? A nossa medida é 3,93. Quer dizer o quê? Que segundo o fabricante, essa minha laje 1 pode ter 12
centímetros. Tá? Vou repetir tudo isso aqui de novo para vocês, que eu não sei se vocês sumiram, se vocês foram jantar. Estou ficando um pouco quieto aqui. Eu também acho que o professor vai ter que explicar para nós de novo. Tá, eu não ouvi o que você falou, que está muito baixinho, mas... Eu não sei o que deu aqui, você está travando uma coisa que tá muito esquisito. O professor vai ter que explicar de novo aí para entender melhor. Relaxa que nós vamos fazer tudo de novo. Então, vamos lá. Então, o que a gente fez aqui? Calculou primeiro aqui o peso, tá? Então, achou o peso do telhado, peso da manutenção e o peso da própria laje, certo? Deu 2,9 kilonewtons, ou, vou pôr aqui, ou 290 quilos, tá? E quilogramas ou quilograma força é a mesma coisa, tá? É a mesma unidade, só multiplica por aceleração, aquela coisa toda. Então, eu tenho lá que a minha sobrecarga por metro quadrado, no caso, né? 290 quilos. Esse fabricante específico que eu peguei aqui fala o seguinte, ó. Se eu tiver uma sobrecarga por metro quadrado, tá? De até 300 quilos, o nosso não é 300, é um pouco menos, tá? Então... 300 metros? A gente tem 290, né? Então, ela fala o seguinte, ó. A minha laje de 12 de EPS... ela vence um vão de até 4,45, tá? É isso que ela diz, ó. Esse é o vão que eu consigo vencer. Tá, quanto é o nosso vão? Nosso vão, que é esse vão aqui, ele é 393. Quer dizer o quê? Quer dizer que a nossa L1 pode sim ter 12 centímetros, tá? Então, ela não precisa ter 16. Professor, mas é só isso? Na verdade, não é só isso, tá? Tem mais coisa por trás. Deixa eu abrir aqui, por exemplo, uma planilha para mostrar para vocês aqui. Se eu achar ela, que eu não esqueci aqui. Esqueci de pegar ela antes. Ó, por exemplo, aqui, não estou fazendo propaganda, tá? Mas aqui a nossa Lages Real aqui, ela tem uma tabela já bem mais completa, tá? Que a gente não está nem considerando aqui esse monte de coisa, que aqui ela vai colocar flechas, armaduras, um monte de coisa assim, tá? Mas nós vamos usar ela aqui como base para ver o que a gente acha com ela, tá? Então, por exemplo, primeira coisa eu tenho que dizer o tamanho da minha laje. Então, eu vou escolher aqui, ó, a minha laje de 12 centímetros com revestimento de isopor, tá? Aí ela dá armação, ela dá aqui um monte de coisa aqui que eu na verdade, não consigo mexer nada. Tá vendo? Ela tá tudo aqui, tudo travado. Ela vai meio que trava. Agora, o que eu consigo sim é o meu vão livre. Tá? Então, isso eu tenho que preencher. Do meu projeto lá, 3,93. Tá? Aí ele meio que já vai calculando tudo, tá? O meu vão teórico, tal. Aí calcula lá já o meu peso próprio. E aí eu tenho que colocar o quê? Minhas cargas permanentes e minhas cargas acidentais. Então, vamos pensar nisso aqui. O que é uma carga permanente? É a carga que sempre vai existir, tá? Nesse caso, a única coisa que vai estar sempre é o telhado. Ah, e o peso da laje eu vou pôr? Nessa minha planilha aqui eu não vou pôr, porque ela põe separado aqui, tá? O peso próprio. Então, a minha carga permanente aqui é só o telhado, que é em quilogramas forças. No caso aqui, 40, tá? 40 quilogramas força. Minha carga acidental, o que é isso? Isso é a pessoa que vai estar andando lá de vez em quando. Quanto que é o peso de uma pessoa aí? Vou colocar aqui 100 quilos, tá? 100 quilos é o suficiente. E a gente vai ter o quê? O total, aí por nervura. Aí ele aqui já está calculando o meu momento de cálculo, meu esforço cortante de cálculo, já está fazendo meio que tudo para mim aqui, tá? Aí eu poderia pôr o meu FCK. O que é esse FCK? É resistência do meu concreto. Então, 25 MPa, 20 MPa e etc, tá? E o resto aqui ele vai colocando. Aí tem esse monte de coeficiente que a gente vai falar deles ainda, mas não é a hora, tá? Ele já me dá a minha área de aço máximo, tal. Ele já vai dando tudo. E aí, essa tabela aqui ainda é tão legal que ela já te dá
a nossa área de aço. Ela te diz o aço e diz se isso aqui tá ok, ou se não tá, ou tá? Mas para isso tem esse conceito de flechas, que a gente não viu ainda, que é o seguinte, tá? Inclusive aqui tá dizendo que não dá, tá vendo? Ela tá dizendo o quê? Que ela tá embarrigando. Ela por si só, ela tá embarrigando. Tá dizendo que, ó, não dá para ser essa laje aqui. Segundo esse fabricante aqui. Tá dizendo para nós, ó, não dá. Mas não dá por quê? Não dá porque em algum lugar aqui pode ser que não tá dando certo, que seria no caso do aço, coisa e tal. Eu vou gravar um vídeo explicando especificamente essa questão do aço, tá? Para vocês, acho que vou deixar até como uma atividade aí para a próxima aula, para a gente conversar, para a gente voltar a falar disso aqui na aula que vem, tá? Então, ele tá me dando aqui uma observação em vermelho, dizendo assim, olha, a armadura adicional aqui não tá legal, tá? Então, a gente arrumando essa armadura adicional aqui, meio que vai passar o resto. Ou, o que vai acontecer aqui, ó? A laje de 12 não deu. E a laje de 14? Ainda não deu. E a laje de 16? Deu. Tá? Então, você usando essa planilha de cálculo aqui, que a gente vai esmiuçar ela de cabo a rabo, quer dizer o quê? Que essa laje nossa, ela tem que ter 16 mesmo. Tá? Então, não dá para eu usar aqui do fabricante, simplesmente por aqui, porque o que vai acontecer? Se você pensasse aqui em termos de vão, beleza, o vão é de 12, dá. Mas daí no cálculo do aço, não dá, tá? Não passa. As flechas não passam. Professor, mas nós vamos aprender a fazer tudo isso aqui na mão? Não. Infelizmente, vocês não vão aprender a fazer isso na mão, tá? São uns cálculos meio cabulosos, assim, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui pra gente, tá? Nós vamos usar essa planilha? Sim, não, talvez? Bom, como é que funciona? Isso aqui tá pegando, assim, um esmiuçado de tudo. Só que tem muita coisa aqui que realmente vocês ainda nem sabem o que é, tá? Nós vamos usar ela? Eu vou deixar meio como uma opção para vocês, tá? De usar ela ou não usar. Por quê? Vamos lá. O que daqui que vocês não fazem nem ideia do que é, tá? Primeira coisa, esse monte de coeficiente que ele está dando aqui, tá? Eles estão certos? Sim, eles estão corretos, tá? Isso aqui tá certo, você poderia usar. Que é mais ou menos o seguinte, como o Christian mesmo falou, professor, vamos usar a carga de vento? Não, não precisa. Por quê? Numa planilha dessa, a carga de vento está aqui, tá? É o YC, o YS, tá? Então, elas já estão computadas aqui. Elas não são tão relevantes, mas elas estão aqui. Que mais que a gente não sabe ainda? Bom, essa parte da armadura, a gente não viu nada, tá? A gente vai ter uma aula só para falar dessa armadura aqui. E, por último, essa questão da flecha. Isso eu vou falar para vocês hoje. O que é essa flecha? Essa flecha é o seguinte, é o quanto essa laje vai embarrigar, tá? Então, essa laje vai ter uma barriga, ela vai ceder por conta própria, por conta do peso, por conta de um monte de coisa. E a norma traz esses valores, tá? Ele tem valores limites que são aceitáveis. Então, aqui, por exemplo, ó, essa laje mesmo tem um valor que ela pode ter uma flecha de 1,60. Isso pode acontecer, tá? Vai acontecer? Não, não vai. Porque quando você for fazer essa laje, você vai compensar essa curva. Então, por exemplo, vamos voltar aqui na nossa de 12. Ó, na nossa laje de 12, o que está dizendo aqui, ó? Que o meu limite era 1,60, mas a minha flecha tá dando 2,26. Então, ela tá dando tipo uma barriga muito grande. Então, não dá mesmo para usar essa de 12. Eu tenho que vir aqui e escolher. Nesse caso, o fabricante teria aqui de 14, mas também não dá, tá? Contra a flecha obrigatória, de 14 até que daria. Mas vamos colocar na de 16 mesmo, ó, porque não tem perigo nenhum, tá? Então, a nossa L1, que é o pior caso de todos, teria que ter o quê? Teria que ter
uma laje de 16, segundo essa tabela. Estou dizendo para vocês confiarem piamente nisso? Não, mas eu vou falar a verdade. Essa tabela eu uso já há algum tempo e até hoje ela nunca deu dor de cabeça, tá? Ela já traz tudo bem calculadinho, bem completo, tá? Então vale a pena. Por quê? Se você for simplesmente aqui pelo fabricante, você vai dizer que essa laje de 12 dá. Só que o que vai acontecer? Esse fabricante não está te falando de flecha, não está te falando a área do aço, ele não está te dando nada, ele está te dando, tipo, o dele. Ele quer vender o produto dele e azar o seu. Já essa tabelinha aqui, que é um outro fabricante, na verdade, tá? Já te dá todas as informações que você precisa, certo? Por exemplo, o nosso concreto não é de 25, é de 20. Então, se eu vier aqui mudar, ó, mesmo assim, a minha laje passa em tudo, tá tudo verdinho, tá? Mais ou menos assim, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai se basear nessa planilha mesmo, tá? Lajes real, sem propaganda nenhuma, mas ela é bem bacana e bem completa. Então, eu vou disponibilizar para vocês lá no Siga, tá? O que a gente vai ter? Vou gravar um vídeo falando especificamente dela, tipo, para a aula que vem. A atividade que eu vou dar para vocês é isso. Pegar essa tabela aqui, tá? Vou explicar ela meio que passo a passo. Mas a única coisa que vocês precisam mexer é escolher a laje, tá? Aqui de Deus de 11, até podem usar até mesmo essas aqui que não tenham o EPS, tá? O EPS é de isopor. Vão mexer, sim, nessa questão do peso próprio, carga permanente, carga acidental, que, na verdade, a gente já calculou, tá? A carga permanente para todo o nosso projeto vai ser aqui. Vai ser o nosso telhado, tá? É 40 quilos, certo? E a manutenção, que é uma pessoa lá de 100 quilos. E isso vai valer para tudo, tá? E o principal que é o quê? É o vão, tá? Então, no projeto de vocês mesmo, vai ter o quê? O vão. É o vão que muda, tá? Tá meio estendido, mas, por exemplo, eu vou calcular com vocês essa laje 2, tá? Só para vocês verem como vai funcionar. Então, ó, nosso pré-dimensionamento disse que a nossa laje 2 tem 12 centímetros, certo? Qual que é o vão dela? O vão dela é 293. Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui na minha tabelinha, vou escolher aqui uma laje 12 de EPS, tá? E vou dizer que o meu vão aqui é 293. É isso, né? Está em metros. 2,93. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. 2,93. Então, ó, meu vão livre 2,93, ele dá o meu vão teórico, tá? Aliás, aqui é o contrário, né? Eu tenho que colocar aqui o 2,85 para aqui dar o 2,92. Perdão, tá? Aqui é o contrário. Eu dou o meu vão livre e ele calcula o meu vão teórico já. Então, meu peso já está aqui, minha carga está aqui, minha carga acidental está aqui. Tá tudo certo, tá? Ele vai me dando tudo, o resto, eu não preciso mudar nada. E, ó, passou em tudo, tá? Eu tenho até uma flecha final aqui quase que invertida, deu um número negativo, tá? Não tem problema nenhum. Ela vai ficar retinha, é isso que ela quer dizer. Então, para essa minha laje aqui, beleza. Uma laje 12 passou, tá? Vou fazer mais uma? Vou fazer mais uma aqui, ó. Vamos fazer uma que deu 16, ó. Minha laje 6, tá? Minha laje 6 tem um vão de 3,20, tá? Então, vamos calcular essa laje 6 lá. Então, vou deixar o 12, vou colocar aqui como 3,20, meu vão 2,27, e olha só que legal. Calculando aqui pela nossa planilha, tá? O que aconteceu? Uma laje de 12 vence o nosso vão, tá? Quer dizer o quê? Que a minha laje 6 pode ser uma laje de 12, tá? E se ela pode, com certeza, a minha laje 4, laje 5, tudo pode ser 12. O que eu concluo com isso tudo aqui? Que nesse meu exemplo, todas as minhas lajes, tá? Coloquei a todos, que é L3 também, todas poderiam ter 12, com exceção da minha laje 1. Vou fazer a laje 1 de novo, eu fiquei em dúvida agora. 3,70 de vão. Então, meu vão é 3,70. Mas, 3,70 não seria
Mas não teria que ser também a parte extrema e ali até o meio? Sim, mas olha só como essa planilha está funcionando. E agora vamos ver justamente isso, ó. Ela está me dizendo o seguinte: ela me pede o vão e ela me dá, vamos dizer assim, esse a mais, o plus. Vamos ver se o plus está fechando, tá? Então, tá pouco mesmo, não pode ser 3,70. Ela tem que ser 3,93 final, né? Então, 3,93. Se eu pudesse 3,85, ó. Aí ela vai dar o meu vão teórico, tá? É que ela tá tentando simplificar um pouco para vocês, tá? Mas isso aqui fecha, ó. 3,85 livre, vão teórico 3,92, tá? Então, ó, laje 12 realmente não rolou, tá? Vamos ver a 14? Também não. Então, não tem escapatória. Laje de 16 para fechar em todos os quesitos, tá? Então, nesse exemplo, eu teria que usar a minha laje de 16, tá? O que eu vou dizer para vocês para hoje? Por hoje, vocês vão ter que meio que confiar nessa planilha. Eu vou explicar exatamente cada passo aqui e depois a gente vai fazer uma específica só da parte do aço, tá? Que ela já está me dizendo tudo. Inclusive, ela tem uma parte aqui das armações, ó, que eu vou ensinar vocês a lerem esse tipo de coisa aqui, tá? Para dizer, ó, então vai ser barra assim, barra assada, tela tal, tela assim, mas isso vai ficar, eu acredito que pro ano que vem só, tá? Pessoas, tá tranquilo? Ficou confuso por causa da planilha? Não ficou? Dá para usar? Posso passar a planilha para vocês? Desculpa ter saído aqui do que o senhor estava falando. Não, só estou perguntando aqui, eu posso, ficou bom, ficou ruim, ficou confuso, eu posso passar essa planilha aqui para vocês também darem uma mexida, dar uma brincada com ela? Professor, ficou meio difícil de entender um pouquinho, mas é normal. Só que daí na parte de características que tinha que colocar nas ações, que eu acho que o peso o professor já colocava, daí qual que era o peso que o senhor colocou? O peso que eu coloquei, e depois eu vou deixar anotado para vocês, foi só a carga permanente, que é o telhado, e a carga acidental, que é a pessoa. Só isso, tá? Mas daí essa carga do telhado, quanto que foi mesmo? 40 quilos por metro quadrado, que eu peguei lá O senhor pegou lá tabela, do... Ah, tá, entendi. lá E a da outra... tabela, tá? Tá. E a acidentária, o senhor pegou na tabela lá também? Da Na internet? tabela também, que tem lá a carga de manutenção, que é 100 quilos. Ele considera que é uma pessoa de 100 quilos subindo eventualmente lá na laje, tá? Foi isso que eu peguei, só isso. Eu vou até anotar ali na planilha o que vocês mexem e o que vocês não mexem. Na verdade, a planilha ela é toda travada, tá? Você vai chegar aqui, ó, aqui ainda dá para mexer. Mas, tipo assim, são números que já vêm meio que padrões de norma. Na verdade, tudo isso aqui é da norma, tá? Ninguém está inventando nada aqui. Tudo isso aqui está normatizado. Todos esses coeficientes, essa monte de letra aqui, isso aqui está tudo normatizado, tá? Então, não tem muito o que mexer. É realmente só aqui e aqui. E automaticamente acaba passando em tudo aí. O que você precisa colocar realmente é o tipo da laje e o seu vão, tá? Fazendo isso aqui, teoricamente, você já fez tudo certo. Beleza, pessoas? Ô, professor, a atividade que o senhor vai postar para nós ainda vai ser que a gente vai ter que fazer o pré-dimensionamento da sapata, das colunas, das vigas e das lajes. Exatamente. Mas a Das lajes. atividade é só o pré-dimensionamento. Uhum. Aí o final vai ser o dimensionamento na mão mesmo. Mas daí o pré-dimensionamento da laje a gente faz que nem a gente fez lá no senhor usando o AutoCAD, ou tem que usar essa tabela também? Não, tudo pelo CAD. É só fazer o pré-dimensionamento pelo vão dividido por 25. Só isso aqui, tá? Ah, tá. Mais nada. Para a atividade é só isso. Uhum. E o professor vai colocar a laje final que o professor falou que ia botar lá para a gente dar uma olhada e dar uma estudada lá, como é que vai ficar fazer, né? Sabe?
Não entendi o que você falou agora. O professor falou que até o final o senhor ia postar lá um arquivo pra gente, ia estar tudo com as dimensões, tudo certinho das lajes, das dicas, a gente tá fazendo esse projetinho aí do professor aí. Sim, não, esse já postei já. Esse já tá lá postado. É esse mesmo aqui, ó, que já tem tudo, ó. As lajes, pilares, vigas e tudo, ó. A parte da continuidade, isso aqui já tá lá já, tá? Uhum. Já tá lá no siga de exemplo. Quer dizer, só essa parte aqui que eu fiz hoje aqui, eu vou postar para vocês lá de novo, tá? Daí o reposto vai ter esse exemplo aqui bem certinho, tá? Então, eu acredito que o pré-dimensionamento vai sair fácil, tá? O dimensionamento final mesmo que vai ser um pouquinho mais chatinho. Mas a gente já, vamos dizer assim, começou ele hoje, tá? A gente, claro, vai voltar de novo. Eu vou fazer uma aula específica para o dia 23 aí, só gravando aí essa questão da planilha, mostrando para vocês lá da laje, que daí já dá para vir fazendo a laje meio completa. Tudo isso é só para dizer o quê? Só para dizer que, por exemplo, o que a gente fez, ó? Nesse nosso pré-dimensionamento, a gente conseguiu colocar essa L6 com 12. Ah, professor, mas só isso? Poxa, só isso dá uma diferença absurda, tá? Só isso é um monte, certo? Então, a gente conseguiu reduzir aí a nossa laje 6. Tá ok? Não, beleza, professor. Daí só pra saber mesmo, pra gente fazer o primeiro dimensionamento. Tranquilo.